Nesta série de aulas, vamos resolver os exercícios do livro Cálculo de James Stewart, nona edição. Vamos resolver os exercícios do capítulo 1, Funções e Modelos, e da seção 1.2, Modelos Matemáticos, uma lista de funções essenciais. 3 e 4. Associe cada equação a seu gráfico. Explique sua escolha. Não use computador ou calculadora gráfica. Letra A, y igual a x ao quadrado. Letra B, y igual a x elevado a 5. E letra C, y igual a x elevado a 8. As funções apresentadas são funções potência. Se o expoente de uma função potência é par, a função é par. Ou seja, seu gráfico é simétrico em relação ao eixo y. Se o expoente de uma função potência é ímpar, a função é ímpar, ou seja, seu gráfico é simétrico em relação à origem. Observando o gráfico, vemos que as funções g e h são funções pares, já que são simétricas em relação ao eixo y. Se girarmos o gráfico de g em relação a y, o resultado é igual ao gráfico original. Se girarmos o gráfico de h em relação a y, o resultado é igual ao gráfico original, por isso são funções pares. A função f é ímpar, já que é simétrica em relação à origem. Se girarmos o gráfico de f em relação ao eixo y e girarmos em relação ao eixo x, o resultado é igual ao gráfico original. Então, ela é simétrica em relação à origem. Das opções do problema, a única que tem expoente ímpar é a letra B. Então, a equação da função f é f de x igual a x elevado a 5. Perceba que a equação da letra C tem um expoente maior do que o da letra A. Isso significa que, aumentando o valor de x, tanto de um lado ou do outro, o gráfico da equação C cresce mais rapidamente do que o gráfico da equação A. Observando o gráfico, podemos então concluir que h de x é igual a x ao quadrado e g de x é igual a x elevado a 8. Número 4, letra A, y igual a 3x. Letra B, y igual a 3 elevado a x. Letra C, y igual a x elevado ao cubo. E letra D, y igual a raiz cúbica de x. A função da letra A é uma função polinomial do primeiro grau, cujo gráfico é uma reta. Como o coeficiente é positivo, o gráfico é uma reta crescente. O gráfico que atende essas especificações é o gráfico de g. Então, podemos concluir que o g de x é igual a 3x. A função da letra B é uma função exponencial, já que a variável independente aparece no expoente da equação da função. Esse tipo de função tem as características de que é sempre positiva, ou seja, seu gráfico está sempre acima do eixo x, e como a base é maior do que 1, seu gráfico é sempre crescente. O gráfico que atende a essas especificações é o gráfico da função f, então podemos concluir que f de x é igual a 3 elevado a x. A função da letra C é uma função potência, e como o expoente é ímpar, se trata de uma função ímpar, como vimos no exercício anterior. O gráfico dessa função é simétrico em relação à origem. Temos três funções com essas características. A função g, que já vimos que corresponde à função da letra a função f e a função g minúsculo. Das duas funções restantes, percebemos que a função f cresce muito mais rapidamente do que a função g. Então, podemos diferenciá-las nesta característica. A equação da letra D pode ser escrita na forma de função potência da seguinte forma: y é igual a x elevado a 1/3. Comparando agora as equações das letras C e D, vemos que o expoente da primeira é maior do que o da segunda. Então, esperamos que o gráfico da letra C cresça mais rapidamente do que o gráfico da letra D. Então, concluímos que o f maiúsculo de x é igual a x ao cubo e o g de x vai ser a raiz cúbica de x.